Seguimos agora para o Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio promoveu o primeiro exercício simulado para a desocupação de áreas com alto risco de deslizamentos. Esse treinamento ocorreu na comunidade de Cantagalo para moradores da região e também para quem reside em Pavão, Pavãozinho, Babilônia e Chapéu Mangueira. O repórter Matheus Coelzer aqui conosco, trazendo as últimas informações, como é que vai se dar esse trabalho e como se deu, não é, esse primeiro trabalho simulado nessas áreas. Previsão do tempo Jovem Pan. Bom, Tiago, a gente começa falando, como você trouxe, sobre esse treinamento aqui no Rio de Janeiro, nas principais comunidades da Zona Sul. A ideia da Prefeitura é que se possa ter uma ampliação para outras comunidades da Zona Norte. Foi um trabalho simulado, onde diversas sirenes foram acionadas, pelo menos 30 mil pessoas foram beneficiadas. Esse trabalho, obviamente, foi uma simulação, onde as sirenes, quando ativadas, fizeram com que essas pessoas tivessem que deixar essas comunidades. Na semana passada, a gente trouxe aqui todo o detalhamento de como ficou a condição climática aqui no Rio de Janeiro, fortes chuvas, e naquela semana já se teve o acionamento de diversas sirenes. Como é que funciona? Muitas pessoas estavam com receio de deixarem suas casas, mas há um grande risco de deslizamentos de terra. Por isso, essa ação feita pela Defesa Civil, Prefeitura e outras entidades, como órgãos da segurança pública, fizeram com que essas pessoas deixassem o local e fosse até um posto da Defesa Civil. Isso é preconizado que seja realizado sempre por essas pessoas, quando pelo menos se tiver aí 40 milímetros de chuva. São quase 200 sirenes espalhadas pelas comunidades aqui do Rio de Janeiro e um balanço feito, Tiago, mostrou que os resultados são positivos. Agora, obviamente, muitas pessoas ainda não deixam essas comunidades com medo de perderem suas casas e muitas pessoas, a gente sabe, estão morando de forma irregular, mas aí também tem uma questão de vulnerabilidade social, onde é necessário um trabalho também da assistência social para que essas pessoas possam ter uma ajuda de fato e possam mudar de certa forma essa situação. Sobre essas sirenes, quando ativadas, elas garantem mais segurança na medida em que também um SMS é encaminhado para os celulares dessas pessoas que são cadastradas. O Centro de Operações aqui do Rio de Janeiro também trabalha em conjunto com a Prefeitura para que se tenha um trabalho mais efetivo e que se possa ter um alcance maior de mais pessoas. Como eu falei, também se busca uma ampliação no número de sirenes que foram colocadas. E o balanço também da Prefeitura mostrou que os resultados são muito positivos. A preocupação é a resistência por parte dessas pessoas que às vezes, como eu disse anteriormente, não deixam esses locais. O trabalho está sendo intensificado. Esse simulado foi uma forma das pessoas terem mais conscientização, de entenderem um pouco mais sobre esse processo, de como saírem do local com uma certa tranquilidade no momento em que a sirene de fato é disparada, porque muitas vezes quando isso acontece, se tem um tempo muito grande para essas pessoas deixarem os locais. Essas comunidades que a gente falou nesse primeiro momento em que foram beneficiadas com esse simulado na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi escolhido esse local justamente porque lá foram registrados mais incidentes nessas últimas e fortes chuvas. Na Zona Norte também se tem um expressivo número de casos registrados, deslizamentos, por isso no próximo simulado, que ainda não tem data prevista, se busca também fazer um trabalho de conscientização por parte da Prefeitura com esses moradores. Obviamente a gente vai seguir acompanhando essa situação, porque aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe, Tiago, na semana passada falamos, não precisa chover muito para que se tenha uma situação bastante complicada para esses moradores, que inclusive no ano passado a gente teve o registro de muitos deles que perderam completamente todos os seus pertences, suas casas, tendo aí que fazer todo um trabalho de reconstrução e ter a ajuda da Secretaria de Assistência Social, que inclusive falou que vai continuar dando suporte para esses moradores, Tiago. É óbvio que eles continuam em área de risco, porque não tem para onde ir. Matheus Coelzer do Rio de Janeiro falando sobre essas ações aí no estado do Rio de Janeiro. Até já.